Olá, eu sou Ana Costa Freitas, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Ciência Inspira-me, uma produção da AMONET, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, realizado na Rádio Freguesia de Belém e com o apoio da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Neste podcast queremos mostrar a influência da ciência na vida moderna, na sustentabilidade do planeta, nas políticas públicas, nas escolhas que fazemos e na forma como vivemos enquanto cidadãos e cidadãs. Conversas descontraídas, convidamos cientistas ou pessoas com quem nós possamos partilhar o que nos move, qual é o seu percurso, os desafios, as paixões e, claro, aquilo que as inspira. Hoje vamos falar com Ana Cristina Perdigão, que é vice-presidente do Instituto para o Ensino Superior. Foi designada em 2025 para o Conselho Diretivo desta entidade responsável pela coordenação de políticas públicas no setor do ensino superior em Portugal. É licenciada em Direito, mestre em Estudos Europeus pela Universidade Católica e desenvolveu a sua carreira académica e institucional de mais de 3 décadas, marcada pelas áreas da internacionalização, cooperação europeia e garantia de qualidade no ensino superior. Foi diretora da Agência Nacional Erasmus, Mais Educação e Formação. Desde setembro de 2020, liderou a apresentação do programa Erasmus 2021-2027 em Portugal, promovendo a mobilidade académica, a cooperação internacional, o reforço da participação das instituições portuguesas em redes europeias e iniciativas estratégicas. Exerceu ainda funções como vice-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa e do Instituto Superior de Contabilidade. É também advogada, inscrita na Ordem dos Advogados, com inscrição suspensa a seu pedido. Tem um percurso consistente na articulação entre políticas públicas, ensino superior e cooperação europeia. Hoje, neste podcast, Cristina, muito obrigada por ter aceito. Nós vamos ter um rumo ligeiramente diferente, porque, portanto, vamos muito focar-nos na parte da internacionalização e do seu impacto na formação destes jovens que nós queremos formar enquanto cidadãos e cidadãs do mundo. Cristina, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E eu costumo sempre começar por saber qual foi o seu percurso de vida, como é que chegou onde chegou e com este foco entre políticas públicas, ensino superior e cooperação europeia, o que nós também podemos chamar a internacionalização, que é hoje tão importante. Muito obrigada, é um gosto enorme estar aqui, agradeço-lhe muito a oportunidade. Não sei bem explicar como é que foi o meu percurso, o que é que deu origem a... Porque é advogada de formação, não é? Exatamente. Fiz a licenciatura em Direito e, a par do estágio e do exercício da advocacia que iniciei logo de seguida, fui convidada para dar aulas no ISCAL, Direito da União Europeia. Era uma matéria nova, o que deixa antever a minha idade. E não havia muitas pessoas ainda interessadas por essa área. Deve ter sido mais estimulante isso, não é? Exatamente, exato. E fui ficando, embora não me considere uma académica, não é? Sim. Porque mantive sempre em paralelo a atividade de advocacia, que foi durante muito tempo a minha atividade principal, mantive sempre essa atividade de lecionar Direito da União Europeia para alunos que não eram de Direito, portanto permitia-me também alguma flexibilidade e alguma descontração. É sempre muito engraçado ensinar uma matéria. Eu dava Química para os não químicos. É sempre engraçado porque a abordagem é completamente diferente, não é? Muito, exatamente. Muito. É uma oportunidade de mostrar outras faces das matérias e de os tentar fazer com que percebam a utilidade do direito na formação que escolheram. Claro, que não foi essa, não é? Exatamente. E foi muito estimulante e dei durante muitos anos aulas ao regime pós-laboral, pessoas que se tinham levantado de manhã muito cedo, que já tinham estado o dia inteiro a trabalhar. Sim, que fazem um esforço que nós nem temos bem presente. Que iam apanhar um autocarro e 2 comboios, se fosse preciso. Eu também dei umas aulas à noite. E isso dava-me um sentido de responsabilidade enorme e foi muito, muito estimulante, porque eles próprios também tinham uma experiência de vida já muito interessante e foi ótimo. E foi algo que eu gosto imenso, de dar aulas. Mantive, como disse, sempre em paralelo as duas coisas, fui evoluindo. Numa determinada altura cheguei à gestão do próprio ISCAL como vice-presidente, mas sempre mantendo a advocacia, e numa determinada fase
fui ainda para o Politécnico de Lisboa, aí já a reduzir muito a advocacia, porque já era muito difícil de compatibilizar e tinha responsabilidades muito alargadas, não só a área da internacionalização, mas, como disse, a área da qualidade, a área académica, e portanto já exigia muitíssimo tempo. Então, conjugou-se tudo, não é? Também a própria advocacia estava num nível onde podia também escolher o que fazia e fazia coisas talvez de maior dimensão, mas em menor quantidade. Foi-se focando numa área determinada. E progressivamente fui-me transferindo, de facto, para a gestão, no âmbito do também ensino é superior. É muito. Exato, muito, eu também acho. Muito. E quando surgiu o convite para dirigir a Agência Erasmus, porque enfim fui que já está na Agência Erasmus desde 2020. 2020. Pois. Aí custou-me um bocadinho, mas optei de facto pelo serviço público e deixei a advocacia nessa altura. E qual é que é o impacto? Eu acho que o programa Erasmus é realmente uma coisa que na União Europeia, eu devo dizer que eu tinha mixed feelings. Ao princípio eu achava que a maior parte dos alunos que ia para Erasmus não aproveitava realmente, ou seja, perdia anos, não é? Perdi anos. Eu tive 2 filhos que foram e reagiram de forma diferente. Mas, por outro lado, não é? Fui-me percebendo, e depois estive em Bruxelas, que eles, mesmo que não façam as cadeiras ou as unidades curriculares, ou seja o que for, ganham uma cultura geral, onde ganham um modo de vida, que é imensamente útil qualquer carreira que sigam, não acha? Exato. Absolutamente. É das coisas importantes da União Europeia este programa. Nós temos esta piada entre nós na agência, que é quando convidamos alguém para dar testemunho, já não esperamos se uma determinada frase vai ser dita ou não. Já só cronometramos o tempo até o momento em que ela vai ser dita, que é: mudou a minha vida. Pois, exato. Porque muda de facto a vida das pessoas. É uma experiência completamente diferente de viajar, mesmo as pessoas mais favorecidas, que têm muita facilidade em viajar com os pais ou depois mais tarde com amigos. A experiência não se compara, porque é uma experiência de imersão, é uma experiência de estar pelo menos um semestre a viver num ambiente completamente diferente. Com pessoas diferentes, com níveis de trabalho, de exigência. Não quer dizer que sejam maiores nem menores, são diferentes. Não, nem melhor, pois exatamente, de todo, não é? São sempre diferentes. Exatamente, não é? Às vezes serve precisamente para validar a excelência do nosso ensino, a excelência da nossa investigação, sem dúvida nenhuma, não é? Mas é diferente, e essa adversidade, essa necessidade de superar as dificuldades, numa fase da vida em que estamos a formar a nossa personalidade, é realmente um crescimento muito grande e uma marca que fica para a vida. A capacidade de pensar sobre as experiências, de as superar. Sim, no fundo é aquilo que eu costumo dizer, quer dizer, em termos de investigação, não é? Porque a Cristina disse-me assim: a minha área não é de investigação. Não, mas esta coisa de uma pessoa ter uma experiência diferente, refletir sobre ela, isto também é investigação, não é? Que no fundo é o que nós fazemos quando se faz investigação sobre qualquer coisa. Portanto, é um problema para resolver. É um problema para resolver e é tirar resultados desse problema, não é? Ver o que é que correu bem, o que é que correu mal, como é que eu faço, não é? Portanto, dá uma resiliência que é necessária para a vida, não é? Eu acho que sim, que é muitíssimo importante. Como sabe, o Erasmus é muito conhecido no ensino superior, mas é um programa que está à disposição também do ensino básico, secundário, profissional. Não é? Muitas vezes estamos a falar de um jovem, às vezes muito jovem mesmo, nos 13, 14 anos, que faz uma mobilidade vindo do interior que abre-se-lhe o mundo. De repente orienta-se no aeroporto de Frankfurt e percebe que é capaz. Muitas vezes os professores dizem que não é só a formação, porque aprendeu a fazer uma tarefa de uma maneira diferente ou uma operação, é tudo, eles quando vêm, sentam-se na sala e já não estão encolhidos, já estão assim direitos. Sabe que isso é uma coisa que eu é uma coisa que eu digo em relação a alguns alunos, não é? Enquanto eu estava em Évora, que vinham dos PALOP, por exemplo. Eu dizia: só chegarem ao aeroporto de Lisboa e conseguirem saber como é que vêm para Évora já é espetacular, porque realmente, quer dizer, vêm de sítios em que se calhar têm que andar imenso para chegar ao aeroporto. Houve uma vez que veio da Guiné que chegou cá um ano depois, não é? Pronto. Coitado, mas quer dizer, quando chegou, eu acho que ele
quer dizer, fez uma coisa fantástica, não é? Quer dizer, o que isso provoca em termos de confiança, em termos de autoconfiança, de se assumirem que afinal são capazes de fazer coisas que achavam que não estavam ao alcance deles, não é? Pois, exato. Por isso realmente uma experiência transformadora. Eu pessoalmente não sabia que podia haver Erasmus também para o ensino secundário, por exemplo. Básico, secundário. Educação de adultos. É um espectro. E há muitas escolas que estejam ligadas a isso. Muitas. E os alunos vão muito, os mais pequenos. Nós gerimos neste momento um pouco mais de 90 milhões por ano em Portugal e só 50% é que é ensino superior. É muito dinheiro, mas só muito, 50%. Sim. O resto é e tem básico, vindo a aumentar. O profissional, sobretudo, que também é muitíssimo importante. É extraordinário. Não é? Muitos dos alunos do profissional fazem mobilidade em estágio. Portanto, vão fazer a parte que é, enfim, a sua componente prática de estágio, vão fazê-la em empresas, em outras escolas pelo mundo fora. Exato. E os mais pequenos, os do básico ou do secundário? Sim, fazem mobilidades, claro que não é um semestre inteiro, até pode ser no secundário, não é? Uma coisa muito parecida com a mobilidade da IFS, mas agora completamente enquadrada dentro do Erasmus, ou seja, mobilidade individual em que o estudante sai e faz o seu percurso durante um ano sozinho, mas o mais corrente é efetivamente fazer uma mobilidade de curta duração, 2 semanas, uma semana, acompanhados de um professor. Acompanhados de um professor, e por outro lado a mobilidade todo o staff, quer os professores, quer o pessoal administrativo. Pois, exato, isso também é muito importante. E aí podemos estar a falar na creche, não é? Claro, não, isso é muito importante. E nós temos tido mais alunos, quer dizer, vão muitos, não é? Agora falamos no ensino superior, vão muitos, mas vêm muitos também. Sim, vêm muitos. Portugal recebe mais do que envia. É? Sim, pois, mas mesmo assim, em termos absolutos, está no top 10 de países a enviar. Está no top 5 de países a receber e no top 10 de países a enviar. Quais são os países de onde nós recebemos mais? Recebemos de Espanha, recebemos de Itália, Polónia. Os países não são muito diferentes de Quer dizer, Espanha e Itália ainda se percebe às vezes por causa da língua, não é? Sim, da proximidade. Exato, e da proximidade. Sim. Mas a Polónia já é mais estranho, não é? A Polónia, eu penso, também pode ter muitos estudantes portugueses escolhem a Polónia. É um dos principais destinos dos estudantes portugueses não sei, de superior, mas também não só. E é muito o passa-palavra, não é? Claro, sim, pois, exato. A partir daí também ficam influenciados. O que é que eles têm exatamente? Têm uma bolsa, a bolsa é igual para todos, tem alojamento, paga propinas. O que é que faz exatamente o Erasmus? Nós atribuímos uma subvenção às instituições. Portanto, a agência Erasmus não trabalha com os jovens propriamente ditos. Eu tenho imensa pena, porque gosto muito de contactar com eles diretamente. Eu pensava que sim. Exato. Nós atribuímos as bolsas, as subvenções às instituições. As instituições é que distribuem. Exatamente. E temos a obrigação de velar para que os critérios de seleção dos estudantes sejam claros, transparentes e que cumpram todos os requisitos, mas só isso. A instituição depois é completamente soberana na forma como distribui as bolsas. Quando atribuímos uma determinada subvenção, 500 mil euros, 1 milhão, o que seja, para uma grande instituição, por exemplo, dizemos-lhe qual é o valor médio de bolsa. Portanto, como é que calculamos aquele montante? Porque a instituição nos disse, eu penso que no próximo ano quero fazer 500 fluxos. Nós atribuímos um montante, pode ser para os 500 ou um bocadinho menos, muitas vezes temos que ratear, temos mesmo, não é? Muitas vezes é sempre. E a partir daí a instituição faz a gestão. Porquê é que é uma bolsa média? Porque as bolsas podem variar de acordo com o país de destino. Há zonas do mundo, como sabe, que são mais caras que outras e, portanto, a bolsa pode variar de acordo com essa situação. Desde há 2 anos é paga também a viagem. No ensino superior já era nos outros setores, agora desde há 2 anos é paga também a viagem, segundo uma banda de viagem. Portanto, há um valor. Sim, claro, não podem ir em executiva, seguramente. Não é exato. Com antecedência e tentar encaixar nesse valor o valor. E agora, eu acho que o Erasmus, portanto, além do interesse ou da vantagem da grande formação que dá aos alunos em termos de conhecerem experiências diferentes, não é? Mas culturalmente também têm contacto com culturas muito diferentes. E uma coisa que sempre me tem
quer dizer, há sempre em todas as instituições, normalmente há uma associação ou os alunos Erasmus têm uma organização para acolhimento e não sei. O que é que acha que é preciso ou que se devia, ou que falhas há ou não há em Portugal no acolhimento aos estudantes Erasmus? Olha, eu agradeço mesmo essa pergunta, porque nós estamos precisamente a trabalhar agora num projeto que designámos Bem-vindo a Portugal, que é inspirado num outro que já foi desenvolvido e que está a funcionar muito bem em França, que foi pensado e implementado pela Campus France, e que tem exatamente esse objetivo de certificar as instituições quanto às práticas de recepção, não é? De acolhimento, de recepção e de acolhimento. Exatamente. Estabelecemos um conjunto de referenciais, as instituições, claro, que só se submetem a essa certificação se quiserem. Claro. Nós não vemos isso propriamente como um processo que deva, enfim, complicar o... É mais como uma autoavaliação. Exato, não é? exato. Tenho aqui um conjunto de referenciais, deixa-me cá olhar para isto e ver se isto tudo faz sentido. Às vezes arrumar as coisas, porque às vezes já se faz muita coisa bem feita, mas faz-se solto, não é? Na faculdade X ou na faculdade Y, mas a nível central ainda não se agregou aquela medida e não se expandiu para toda a instituição, por exemplo, não é? Portanto, estamos com imensa expectativa. Pois eu acho que é importantíssimo. Abrimos agora uma call para avaliadores, mas o processo está em marcha. Pois, porque eu tenho a ideia que uma das questões que eu se me colocava sempre, quer dizer, é quem é que os acolhe, como, não é? Ou seja, eles têm que se inscrever, têm que estar inscritos no banco, devem saber onde é que é o hospital, as farmácias, não é? Como é que é a vida naquela cidade, não é? Quer dizer, estas coisas todas, e eu acho que muitas vezes, acho que é pior nas grandes cidades, seguramente, penso eu, não sei, não tenho a certeza, estou a falar, mas quer dizer, mas seguramente que há de haver muitas vezes alunos que se perdem na altura em que chegam, não? Sim, seguramente. A experiência que eu tenho é que os gabinetes de relações internacionais são realmente funcionam. Sim. Por paixão pura. Exato, mas era isso que eu ia dizer. Mas muitas vezes é mais pelo sentimento que têm em relação aos alunos. Exatamente. De querer que eles estejam bem e acompanhar o melhor possível. Mas estas coisas é muito melhor que estejam organizadas. Até porque eu penso que uma parte que eu acho que sempre que falta, quer dizer, um bocado da cultura do país para onde eles vão, também se lhes pode transmitir de uma forma mais sistemática, não é? Claro, isso é fundamental. Eu acho que é fundamental, porque faz parte da experiência também. Todas as instituições oferecem cursos de língua. Sim, isso de língua, exato. Mesmo quando é tudo lecionado em inglês, há sempre a preocupação há deles muitas instituições em que a lecionação é em inglês, não é? Sim, muitas. Há muitas, exato. Muitas e também quando eles vão também, não é? Sim. Em geral, todas as instituições têm vários programas em que um semestre inteiro é completamente lecionado em inglês, ou melhor, tem um semestre preparado para poder ser lecionado em inglês em quase todos os cursos, não é? Sim. Há ali uma junção em 2 ou 3 cursos que partilham determinadas unidades curriculares que podem ser lecionadas em inglês, não é? Que têm professores e materiais preparados para isso, pois, exato. Por causa do Erasmus, o que também é uma vantagem. O que também é uma vantagem, obriga obviamente. a desenvolver essa oferta, vamos dizer assim, que depois pode servir para outras coisas, para cursos de verão, etc. Portanto, estão ali unidades curriculares preparadas, não só aquelas que fazem parte efetiva do plano curricular, mas outras exato. Que podem complementar. E normalmente têm feedback dos alunos, quer dos que vêm, quer dos que vão, não é? E eles costumam-lhes falar das ligações que mantêm, ou seja, que vão para um país, não é? Eu acho que é importante até mesmo para a vida futura e até mesmo quando eles entram na parte da investigação, para grupos de investigação, etc. Portanto, eles mantêm normalmente ligações aos amigos que fazem e às instituições para onde vão, ou vêm e a coisa esquece? Não, eles fazem uma rede para a vida, não é? Pois, exato. É essa a experiência que eu tenho, quer pelo que vejo nas instituições e especialmente para aquela por onde eu passei, mas também em minha casa, não é? Tenho 3 filhos e os 3 fizeram Erasmus e vão para qualquer parte do mundo, não precisam de hotel. Exato, sim. Eu própria recorro a eles e pergunto, vou não sei aonde, o que é para ir ver o quê? Onde é que dizem 2 bons restaurantes? Pois, porque eles têm uma rede entre eles, não é? E normalmente porque eles não vão dar-se com pessoas daquela
daquele país só, não é? Vão Claro. com um monte de Claro, estudantes Erasmus, claro, não é? Claro, Pois, claro. exato. E eu sei que muitas dessas redes ficam para a vida, Ficam. em termos profissionais, em termos de carreiras académicas, de investigação, do que seja, não é? Isso é evidente. Ok, pois exato, isso é muito isso. Eu acho que isso que é importantíssimo, porque realmente o mundo hoje em dia é um mundo global, não é? E eles saírem deste. Eu costumava dizer em Évora, quando me perguntam, mas a universidade dá ao ministro os cursos que a região precisa. E eu dizia, não, coitados, os alunos desta região não estão condenados, entre aspas, por muito boa que eu gosto e gosto muito do Alentejo, a ficar aqui, quer dizer, eles têm que se preparar para o mundo e escolher para onde querem ir, não é? E o Erasmus dá-lhes essa abertura ao mundo, não é? Que é uma coisa muito importante, não é? Quer dizer, é diferente, completamente diferente de tudo, em não é? qualquer uma das componentes da vida deles, quer pessoal, quer profissional, eles olham pelo menos para a Europa, mas Sim. eu diria para o mundo, acho que é justo dizer para o mundo, como o quintal deles. O quintal deles, exatamente. Eles não olham para uma perspectiva de emprego a pensar se apanham o 76 ou o 42. Exatamente. Vamos. Exato. Tem lá a rede, não tem lá amigos, não tenho, vamos embora. Exato, isso é uma diferença muito grande. E já agora falando um bocadinho mais da agência, porque eu acho que muita gente não conhece, e que se conhece pelo programa de intercâmbio. Mas há outros programas dentro da agência, claro. Sim, nós temos trabalhado agora dentro do Instituto para o Ensino Superior. Que já juntou a agência e a Direção-Geral do Ensino. Depois, começou no dia 1 de Abril. Porque nesse dia se extinguem formalmente as outras duas entidades. Já estamos a trabalhar há algum tempo. Mas eu, quando vi que tinha começado a 1 de Abril, pensei na altura que se seria a mentira do 1 de Abril ou não, porque estava à espera há muito tempo. E portanto, como é que se chama? Instituto para o Ensino Superior. Para o Ensino Superior. E, portanto, dentro desse instituto ficam todas as competências que eram das anteriores... Da Direção-Geral do Ensino Superior e da Agência Erasmus. E uma das nossas competências era, já desde 2021, a promoção internacional do ensino superior. Sim. Ou seja, o Erasmus é sem dúvida nenhuma, até porque temos isso estudado através de um estudo propriamente dito que foi desenvolvido pelo CIPES há muito pouco tempo, é de facto a principal ferramenta, o principal instrumento de internacionalização das instituições. Continua a ser, não é? Mas não deixa de ser só isso, não é? É um instrumento, não é um objetivo em si mesmo, não é? Claro. É um poderoso instrumento, mas para alavancar aquilo que é a estratégia de internacionalização da instituição, não é? Obviamente que o Instituto para o Ensino Superior agora não vai dizer às universidades, aos politécnicos, qual é que deve ser a sua estratégia internacional, não é? Respeitamos e conhecemos muito bem o tema da autonomia e da independência, mas aquilo que queremos é apoiar esses esforços de internacionalização. Essa estratégia, não é? Exato. Claro que tentamos, por vezes, fazer propostas, não é? Propostas de caminhos, de hipóteses, de mercados, não é? Mas o nosso principal modo de agir é encontrar aquilo que são denominadores comuns e tentar apoiar, investir aí, não é? Presença estruturada em grandes feiras internacionais, em grandes conferências internacionais, sempre procurando, nós próprios, não só as universidades e os politécnicos, mas nós próprios procurando apresentar sempre comunicações sobre a estratégia portuguesa, sobre aquilo que Portugal quer oferecer e que tem para oferecer em termos internacionais. E o que é que Portugal quer oferecer e tem para oferecer, já agora? Tem um ensino superior de enorme qualidade. Isso para mim não tenho. Isso também não tenho nenhumas dúvidas, mas qual é o principal problema que se coloca às instituições de ensino superior portuguesas quando se fala em internacionalização? Faz ideia? Quer dizer, o que é que normalmente se queixam ou não? Eu vejo mais oportunidades do que problemas, mas eu também sou uma otimista crónica. Não, eu também vejo que há mais oportunidades do que problemas e eu acho que é muito, muito importante, não é? Mas penso mesmo assim que nós temos feito uma internacionalização a menos, como é que eu ia dizer? Pronto,
claro que a autonomia tem impacto nisto, mas quer dizer, menos com uma visão, com várias visões e não com uma visão comum. Era isso que eu queria perguntar. O que é que acha? Mas eu também não tenho essa expectativa de alguma vez conseguirmos ter uma visão comum, não é? E também acho que isso é saudável, não é? Porque eu acho que as instituições de ensino superior têm que ter o seu próprio perfil e é impossível que sejam todas iguais. Sim, então, claro, se estiverem a tentar ser todas iguais... Não, isso não faz sentido nenhum, exatamente. Nenhum, como sabe muito melhor que eu, não é? Portanto, é essa diferença, mas ao mesmo tempo mostrar internacionalmente um investimento e um compromisso nacional e institucional, sim. voltar aos sítios, mostrar que estamos para ficar, que há um apoio por parte do Estado português e uma aposta por parte do Estado português na oferta internacional do ensino superior, mas ao mesmo tempo também o interesse em captar estudantes internacionais, em trazer pessoas que se queiram qualificar em Portugal, que possam ficar em Portugal a trabalhar, também é muitíssimo importante. Há muitas vertentes. Quando nós falamos, só para esclarecer, quando nós falamos em estudantes internacionais, são estudantes de fora da Europa. Em geral... São, não é? Porque os estudantes da Europa vêm pelo Concurso Nacional de Acesso normal. Sim. Os outros é que vêm pelos vários concursos. Nenhuma. Sim, mas mesmo dentro da Europa, por exemplo, temos feito uma presença anual num salão de estudantes, o nome exato não sei, Partir a étudier à l'étranger, assim, que decorre em Paris em outubro, muito focados nos lusodescendentes. Sim. Sim, pois, exato, claro. Como sabe, há uma cota específica para acesso ao ensino superior para essa população e é uma oportunidade muito interessante para virem estudar para Portugal, conhecer o país. Há muita curiosidade na imigração de terceira geração, de conhecer as raízes, é verdade. Eu mesmo, quando é? estive em Bruxelas, muitas vezes os filhos de portugueses queriam vir estudar para Portugal. Há muitos que nem pensar, mas muitos querem vir até para conhecer as raízes, isso que estava a dizer, não é? Exato. Mas precisam também de algum apoio, exatamente. Para fazer mestrados, investigação. Bom, nós estamos a chegar ao fim, eu queria só saber, eu costumo perguntar no final sempre se acha que a ciência inspira. Neste caso é se esta internacionalização e esta cultura de internacionalização se é inspiradora. É muito, muito inspiradora. Tenho uma sorte enorme de trabalhar nesta área que adoro e acho que realmente esta partilha constante, estes canais abertos de comunicação com o resto do mundo alimentam a nossa curiosidade, mantêm-nos... É isso que eu vejo, está a ver? É exatamente o equivalente à ciência. A ciência não é mais do que pessoas com curiosidade, não é? Concordo, e nós podemos ter curiosidade em tudo na vida, não é? Até nisto, portanto eu acho que exatamente a mesma coisa. Pronto, Cristina, muito obrigada, chegámos ao fim de mais um episódio, agradecemos muito por ter estado desse lado, esperamos por si no próximo episódio da Ciência Inspira-me. Pode ouvir este programa às quartas-feiras às 10 horas, quinzenalmente na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, continue a inspirar-se com a ciência e também façam-se sócias da Amonete. Obrigada. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.